Bom, eu vim aqui também em alguns momentos, né, falar de um ponto de vista um pouco conflitante, né, em relação ao uso de telas, porque eu acho que se a gente não vê nas entrelinhas, fica muito dicotômico. Ou tu dá um celular e esquece, ou tu não dá e a criança vive num exílio social, né? Então, acho que a gente precisa, enquanto sociedade, debater um pouco mais esse assunto, né? Porque, como eu comentei antes, para mim, o celular, ele é um pano de fundo de coisas que a gente não está olhando enquanto sociedade. E a gente precisa olhar com mais carinho, né? Pensando na proteção das crianças. Eu acho que tem um ponto bem importante aqui, da gente poder diferenciar o que é uma exposição e o que é uma superexposição. Né? Por quê? Muitos pais publicam fotos e vídeos dos seus filhos, né? E não tem nenhum cunho ali de comercialização ou de maldade. Né? Eu tenho várias amigas que postam fotos dos seus filhos. Tem pessoas que decidem, inclusive, não postar, né? E tem as crianças e adolescentes que são influenciadores, né? E que trabalham com isso. A questão da superexposição, que eu acho que é um pouco do que o Felca denuncia nesse vídeo, é a sexualização dessas crianças, né? Porque se a gente for pensar, quem nunca viu uma criança ou uma adolescente de biquíni na praia? Todo mundo, né? Mas a questão dessa imagem, né, de uma criança usando um biquíni, que é algo natural que se faz no verão, mas que é utilizada para pornografia infantil, que inclusive, né, não sei se as pessoas sabem, mas é um dos setores da pornografia que mais lucra no mundo. Isso me assusta muito, né? Por que a pornografia infantil é a que mais lucra? Eu não consigo nem colocar em palavras o quanto que isso me revolta, assim, né? Então, acho que a gente precisa pensar um pouco nesse sentido, né, de o quanto que não é só a questão da criança ou do adolescente postar ou dos pais postarem, mas qual que é o objetivo, qual que é a finalidade, né? Porque se a gente pensar que a adolescência e a infância são momentos de as crianças e adolescentes se conhecerem, se expressarem, dentro das tecnologias, né, eles vão estar se expressando também. Tanto por meio de alguém que está usando as suas imagens, né, tanto quanto por vontade própria. Mas aí entra uma conversa com essa criança, com essa adolescente, de que, olha, filha, eu sei que isso para ti não é problema, mas para o mundo acaba sendo problema. Talvez ser mais transparente nessa conversa e dizer que, eu aqui estou falando como um pai, né, de que há muita maldade no mundo e que, infelizmente, ela tem que, né, olha, não dá para fazer isso. Enfim, sei que não tem maldade na tua cabeça, educação digital, mas na cabeça de outras pessoas tem maldade. Né, será que não é o caso de educar os pais, primeiramente? Porque é o que a gente está vendo que precisa, né? Eu acho. Eu acho que sim. Porque no momento que tu coloca um adolescente, tu deixa um adolescente tão livre, e aí o pai não tem conhecimento, por exemplo, até do que o Felca trouxe ali, os GIFs, uns termos que usam. Se a gente tivesse os pais sabendo de forma mais direta, eu acho que falar para os pais é uma outra geração, né? Então, às vezes não sabem nem mexer no Instagram, no TikTok muito menos. Então, daqui a pouco a gente tem pessoas trazendo isso com mais frequência, mas mais direcionado para os pais mesmo. Talvez a gente tenha uma solução para isso do que propriamente atender lá as crianças, né? Os jovens, porque eu também concordo que não seja tão simples tu simplesmente não dar um celular para uma criança, né? Para um jovem. Porque se a gente for pensar que a criança e o adolescente, eles reproduzem os nossos comportamentos e a gente está grudado na tela o dia inteiro. Tudo bem, às vezes é para trabalhar, mas às vezes é para usar a rede social. Fica completamente incoerente a nossa fala do nosso comportamento. Então, a gente precisa olhar também para nós, né? E eu queria trazer esse ponto também, porque eu acho que a gente precisa voltar muito mais casas, né? Não só algumas casinhas, porque hoje no Brasil, se a gente for pensar que as crianças e os adolescentes se espelham muito em nós adultos, né? E o que elas estão postando, tanto por vontade própria ali, quanto incentivadas por adultos, né? Mas hoje no Brasil nós temos dois movimentos. Um que é de silenciar abusos na infância, tanto dentro das próprias famílias, em escolas, em comunidades. Por outro lado, nós temos adultos que muitas vezes veneram, idolatram cantores, autores, né, que usam da sua arte, mas de uma forma também sexualizada. O nosso país é muito sexualizado,
né? Então a gente vê muitas pessoas que usam do seu corpo, né, da sua arte também de música para poder comercializar. E se nós temos esse interesse enquanto adultos e as crianças estão vendo esses conteúdos, o que a gente espera que eles façam, né? Então a gente precisa muito dentro da família, assim. Eu acho que não é só culpabilizar ou responsabilizar os pais, né? Porque os pais têm muito trabalho, muita demanda, eles têm uma carga muito pesada, né? Eu converso com muitos pais, tanto na pesquisa quanto na clínica, eles estão muito sobrecarregados. Então, acho que cada parte precisa fazer o seu trabalho, né? Sim. Mas a questão da conexão familiar, para mim, é um fator protetivo, né? Que é desse adolescente, dessa criança, saber que ele pode confiar no seu pai e na sua mãe, né? Ou, enfim, quem está cuidando dela, né? Para poder conversar. Olha, tive acesso a um conteúdo. Ai, postei tal conteúdo. O que eu faço com isso? Tive acesso até a um vídeo pornográfico. O que eu faço com isso? E não ter medo de poder conversar, sabe? E enquanto o pai, mexer no celular do filho, né? O filho é uma criança, claro, tá sob o seu guarda-chuva, não tem privacidade. Aí, né, quer ter celular também, mas o pai e a mãe vão ter que mexer. Professor, vamos lá. Eu queria trazer dois, assim, na verdade eu vou piorar um pouco a situação do ponto de vista tecnológico. Acho que a doutora mencionou 2 pontos para mim que são muito preocupantes, que na verdade não estão claramente colocados no vídeo do Felca, mas que eu acho que nós devemos pensar com muito cuidado. Primeiro ponto, a doutora mencionou o que nós chamamos tecnicamente de catfish, né? Que é a ideia de alguém criar um perfil que é diferente de si, de alguma forma, para atrair um determinado grupo, né? Então isso já foi objeto, inclusive, de programas de televisão, é algo bastante conhecido e está ligado com uma questão, que também é um problema, também divide muito, Léo, que é a questão dos perfis nas redes sociais não estarem conectados diretamente a uma identidade. Pois é. Então esse é um outro problema, talvez fique para uma... Para o programa da regulação, né? Programa da regulação. Porque se tem criança com perfil é porque está se burlando ao cadastro ali facilmente. Exatamente. Então, acho que esse é um ponto importante que tem que ser colocado, tem que ser discutido, né? Entendo que, também assim, me posicionando, entendo que é necessário, né, se faça uma regulação sobre esse ponto. Então, esse é um aspecto que eu queria colocar. E o segundo ponto também que foi colocado pela doutora, que eu acho que é muito importante, que me preocupa sobremaneira, é a utilização de conteúdo gerado por inteligência artificial, né, ou modificado. Então, nós temos os deepfakes, né? Então, esse conteúdo que é produzido. Esse é um tema que, sendo bastante franco com vocês, me preocupa, assim, sobremaneira, né? Nesse aspecto específico. Porque essas imagens que hoje estão disponíveis, né, na internet, e nós sabemos que quando as coisas elas entram na internet, elas não saem mais. Isso também nós já sabemos. Então, esse conteúdo, ele pode ser modificado, né? Então, já existem casos, né? A doutora também mencionou aqui, né? Já se sabe de alguns casos onde... enfim, conteúdo que é produzido a partir de tecnologias que hoje estão disponíveis, inclusive, nos nossos dispositivos móveis, né? Então, algo que há algum tempo era necessário um grande computador para produzir um vídeo falso desses, hoje não precisa, né, um grande poder computacional na mão do usuário, e a partir de alguma imagem, então, se produzir um vídeo talvez com viés sexualizado, pornográfico, né? E isso é utilizada a rede social para, por exemplo, trocar entre colegas de escola, né, entre alguns desses ambientes, essas comunidades, né, como cyberbullying, assim, né, sendo bem claro nesse sentido. Então, isso me preocupa sobremaneira, né? Então, essa ideia das redes sociais em relação também a conseguir combater, de alguma forma, o conteúdo que é produzido, né, o conteúdo fake que é difundido, e daí vem toda a questão também que vai ser provavelmente objeto, que é a parte de fake news, né, e outras coisas desse sentido, tem uma interface com essa nossa conversa de hoje, que é essa produção de conteúdo erotizado, enfim, adultizado, sobre, enfim, crianças e adolescentes, né? Então, acho que esse é um outro ponto que eu queria colocar para nossa conversa. Promotor. E eu trago também a importância, assim, do diálogo, né, da família com as crianças e adolescentes, para eles se sentirem seguros, né, acolhidos para dizerem quando algo acontece, para entenderem que aquele amigo virtual que eles não conhecem na vida real não pode ser considerado um amigo, né, que precisa ter cuidado. Mas nós sabemos que justamente porque o sistema não permite uma confirmação de quem está ali criando essa conta, a maioria dos adolescentes tem o seu perfil privado, em que os pais acessam um perfil
E quase todos eles têm um perfil privado. E tem um nome, né? Esses tempos... Dix. Como? Dix. Dix. Então, nós precisamos, né, que o sistema exija isso, de alguma forma. Que ele não permita que burle a idade, pelo menos, de quem está acessando, para que a própria plataforma possa, daí, minimamente, fazer um filtro do conteúdo que circula ao acesso deles. Esse é um aspecto. Mas aí, como é que faria isso, né? Como é que a plataforma conseguiria impedir que a pessoa criasse um perfil que não é dela? Fazendo uma conexão com dados, porque hoje em dia, desde que nascem, eles têm dados do CPF, né? E isso puxa de alguns sistemas, então vincular os sistemas oficiais, porque aí sim nós vamos poder fazer algum tipo de filtro sobre acessos ao documento, tanto o conteúdo que entra, quanto ao conteúdo que eles acessam, quanto ao conteúdo que eles produzem, que eventualmente alguém na rede pode ter acesso. Mas eu penso, sim, que da forma como está, é um dos maiores perigos que nós temos na rede. Então, a importância de momentos como esse, tanto do vídeo do Felca, quanto de momentos que nós estamos fazendo aqui. O Ministério Público do Rio Grande do Sul tem o projeto MP1, que é para educação digital, para orientar crianças, adolescentes, educadores, professores, escolas, sobre como trabalhar essas questões. Nós estamos constantemente atualizando. Nessa semana, nós produzimos no Instagram do MP também, chamando a atenção para esse tema da adultização, né? Porque sim, nós precisamos alertar as famílias. Muitas podem não estar se dando conta, assim como tem aquelas famílias que consideram oferecer a sua criança ou adolescente como uma mercadoria. E aí ainda é mais grave a situação. Existe consequência prevista na nossa legislação e cabe ao Ministério Público aplicá-la, tanto do ponto de vista criminal, quanto na legislação protetiva e, por vezes, até destituição do poder familiar, porque é uma grave violação das obrigações parentais ser conivente ou até mesmo oferir um lucro, né, expondo, né, incentivando ou explorando ou permitindo que alguém explore sexualmente uma criança ou adolescente. Então, isso é prioridade para nós.